Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bruna Macedo e estou com vocês nessa edição do Alesp em Pauta, que hoje vai falar sobre o Círculo do Orçamento. Vocês sabem como é que funcionam as decisões sobre o orçamento do Estado? Vamos falar também do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e também da lei orçamentária anual do Estado de São Paulo. Quem conversa com a gente sobre esses assuntos são, primeiro, Marcos Espinosa, que está aqui comigo no estúdio, assessor parlamentar. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar por aqui. Vamos ajudar nessa tarefa de explicar a sopa de letrinhas. Vamos lá. E também com a gente em ambiente virtual, o Charles Vinícius. Ele é especialista em administração pública. Bem-vindo, Charles. Muito obrigado, muito bom dia, Bruna, Marcos. Prazer aqui bater esse papo com vocês, com esse tema que eu sempre brinco que é o cérebro aí da gestão pública. É isso aí. Bom, a gente vai tentar desmistificar um pouco todos os assuntos relacionados ao orçamento público. Para começar, eu quero lembrar que na sessão extraordinária que foi realizada no dia 13 de março, as deputadas e os deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovaram o Plano Plurianual, o PPA, estadual, para o quadriênio 2024-2027. Para o Marcos, já aqui ao meu lado, eu já quero começar do começo, né? Vamos iniciar do início. O que é esse PPA? Como é que funciona essa votação, essa aprovação que aconteceu no último dia 13? Me conta um pouquinho, por favor. De uma forma didática. Básica, resumida, didática, Isso. Para todos entenderem. Para todo mundo que está em casa não ficar com nenhuma dúvida. Exatamente. Você falou agora há pouco sobre o ciclo orçamentário. Nós temos no estado de São Paulo uma série de leis, que são 3 especificamente, que cuidam do orçamento. Até chegar o dinheiro para a Santa Casa, lá no ciclo orçamentário, a conclusão, que é quando prova o orçamento, nós temos 3 etapas. A primeira delas, PPA, Plano Plurianual, que estabelece como o Estado pretende se transformar ao longo de 4 anos. Plano de metas, objetivos, propostas. Por isso que ele tem essa validade quadrianual. Uma vez só a cada legislatura essa lei é aprovada e ela vai valer para esse período grande. Dessa aprovação, dessa lei, desse plano plurianual, vem todo ano para a Assembleia 2 outras leis que são discutidas e aprovadas aqui. A lei das diretrizes orçamentárias, que vem no primeiro semestre, para orientar a construção da lei orçamentária anual, que vem no segundo semestre. Então eu tenho um plano que diz o que é que eu quero que o Estado alcance ao longo de cada um dos 4 anos. Para poder cumprir isso, eu ponho as diretrizes, o que é que o Estado tem que fazer para alcançar aquilo. E no final do ano vem a aprovação da lei que diz, no ano que vem, como é que eu gasto o dinheiro. Nossa, gostei da explicação. Um resumão. Então, basicamente, esse PPA é um resumão de tudo que se pretende fazer nos próximos 4 anos. As metas, os planos, os projetos que o Estado quer que seja alcançado ao longo dos 4 anos. Charles, agora eu já passo a bola para você, daí, que está com a gente em ambiente virtual. Me conta quais são os próximos passos, portanto, a partir de agora. A gente teve essa aprovação no último dia 13, a partir daí o que vem? Bom, nós primeiramente nós temos que levar em consideração que o sistema orçamentário brasileiro, né, ele é feito para garantir que aquelas propostas, aquelas políticas do plano de governo que a população votou, que a população elegeu para guiar o serviço público, elas saiam do papel de fato, né? Então, como o Marcos bem disse, nós temos aí metas de curto, médio e longo prazo. Agora, como o primeiro passo, né, para a definição das diretrizes de médio prazo com o PPA, isso acontece tanto no governo federal, quanto no estado, quanto nos municípios, né, trazendo aqui para o âmbito do governo estadual. Nós partimos agora, foram definidas as políticas para os próximos 4 anos, as metas, agora volta-se o olhar para a lei de diretrizes orçamentárias. Então, como que nós vamos fazer ao longo do ano e depois na lei orçamentária anual, como nós vamos fazer, onde nós vamos alocar esses recursos, como nós vamos gastar
os recursos públicos. Como é que funciona a organização do orçamento do Estado, o Charles? E aí eu queria já te perguntar se também é parecido em âmbito municipal e até mesmo federal. Conta um pouquinho, assim, de forma didática e resumida, como é que é a construção do orçamento, do início ao fim. Vamos lá. Hoje aqui no Brasil, né, nós adotamos o sistema de orçamento-programa, que ele visa montar aí os nossos recursos para a gente tirar do papel as políticas que foram definidas pela população, pelos governantes. Para a população entender, a gente tem que pensar no orçamento até mesmo como aquele exemplo clássico, né, como uma pizza. E aí essa pizza tem várias fatias que são finitas. Então, nós temos o orçamento que é constituído a partir da arrecadação dos impostos, das taxas, e nós vamos utilizar esse montante de recurso na saúde, na educação, na cultura, meio ambiente, enfim, todas as áreas aí prioritárias. Algumas políticas, como saúde e educação, elas obrigatoriamente, pela Constituição, nós temos que destinar um recurso mínimo, né? Nós temos, por exemplo, a saúde, no mínimo 15% do orçamento dos municípios, por exemplo, deve ser destinado para a saúde. 25% é o mínimo para ser destinado para a educação. E o restante, né, esse recurso, ele vai ser destinado para as outras áreas. O que é fundamental, né? Que o poder público, o município, o Estado, e esse é o grande desafio, principalmente para os municípios, tenha um setor de planejamento na sua estrutura administrativa, para conseguir ter um olhar abrangente em todas as áreas, todas as secretarias, todas as demandas da população e otimizar melhor esse recurso. Então, vou dar aqui um exemplo. Logo no início da gestão, nós identificamos que temos aí uma fila de creche muito grande. Muitas famílias têm aí a necessidade de deixar seus filhos na creche para ir trabalhar. Então, essa é uma política que precisa de uma ação do poder público. É uma política de médio prazo, não dá para gerar a fila da creche no primeiro ano de mandato, do dia para a noite. Então, essa é uma política para o PPA, para o Plano Plurianual. Até o fim do mandato, ao fim dos 4 anos, nós queremos zerar a fila da creche. Então, está estabelecido no PPA. Aí nós vamos para a Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Nós vamos dividir isso em 4 etapas. Como é que nós vamos tirar essa política do papel? No primeiro ano, nós vamos investir em infraestrutura. Então, nós vamos construir prédios, construir novas unidades de creche. No segundo ano, nós vamos partir para a contratação de profissionais, ou contratação de empresas ou terceiro setor parceiro para ajudar a suprir essa demanda. No terceiro ano, nós vamos começar a zerar essa fila. Então, nós vamos comprar os suprimentos necessários, os instrumentos, os materiais, para aí sim, no 4º ano, a gente conseguir zerar essa fila. Então, nós tivemos na LDO de cada ano o passo a passo, e a lei orçamentária anual, que é o orçamento propriamente dito, né, nós vamos executar as despesas conforme previsto na LDO. Então, se a LDO do primeiro ano ela falou que a gente vai investir em infraestrutura, nós vamos fazer uma licitação para contratar uma empresa, nós vamos adquirir materiais. Então, é essa forma bastante sistematizada que às vezes, né, para a população, para quem não tem tanto entendimento do serviço público, pode parecer até bastante burocrática, mas ela é fundamental para que a gente consiga ter eficiência nos gastos públicos e que garanta que, de fato, os recursos vão ser bem alocados. E sempre, né, com o respaldo do legislativo. Então, todo o orçamento ele é uma lei que vai ser sempre aprovado ou pelos vereadores ou pelos deputados estaduais ou federais. Legal. Charles, vou usar o exemplo que você usou há pouco da pizza. E aí eu passo a bola para você, Marcos. Como é que eu sei, ou como é que a gente sabe para quem vai a maior fatia? Como é que isso é definido? O Charles estava citando ali os 15% para a saúde, por exemplo. Me conta como é que é a construção disso, até se chegar no número final.
Joga a massa da pizza para cá. Tá bom. Ó, pega aí. A metáfora da pizza, ela é muito adequada, porque é exatamente essa sistemática de construção. Eu sei que eu preciso de tantas pizzas. Como que eu vou construir? Qual tempo? Minha cozinha não cabe fazer todas as de uma vez. Então eu preciso me planejar. Então são os planejamentos a curto, médio e longo prazos. Existem essas definições que estão na lei, nas constituições, sobre o mínimo a ser aplicado. Para além disso, nós trabalhamos, e aí indo para a ponta, que é a pizza já pronta, já assada, que é a lei orçamentária. Mesmo que ela exista, a pizza está ali, o orçamento existe, nós estamos falando de previsão. Então, a própria lei fala, orça o orçamento e fixa a despesa. Orça, eu prevejo tudo que eu estou calculando. Então, o Estado não tem uma certeza absoluta, mesmo quando a lei é aprovada, diz que eu vou ter todos aqueles reais, vírgula, centavos. É uma previsão. Pode ser que sobre, pode ser que falte. Pode ser que eu precise remanejar, pode ser que eu precise contingenciar alguma coisa. Em geral, a construção dessa pizza e a forma como ela é fatiada, se eu vou poder cortar em fatias, vou ter que fazer ela quadrada para render mais, depende da discussão no orçamento, no legislativo, a discussão do orçamento no legislativo. Por isso que vem as audiências públicas do orçamento. Era aí que eu ia chegar. Em que momento as audiências aparecem? Qual é a importância? Como é que se define mesmo os valores que serão colocados ali? Sim, o Executivo ele manda já essa planilha, as secretarias estaduais ou municipais de Fazenda fazem essa previsão de tudo que eu tenho, tudo que eu posso, tudo que eu preciso. Para alcançar aquela meta que eu estabeleci lá atrás das creches, do ensino infantil, se eu preciso contratar pessoal, eu preciso destacar um recurso aqui, eu preciso mover de lá. Mas para isso eu também preciso ouvir os representantes do Poder Legislativo, que são os representantes da população. Então aí vem a importância das audiências públicas que são feitas, porque a gente fala de um estado gigante, como é São Paulo, com a quantidade de população que tem e as particularidades de cada região. A realidade, as demandas da região de registro são bem diferentes de Ribeirão Preto. Às vezes de um bairro para outro aqui em São Paulo, as realidades são completamente diferentes. Se dentro de um município você já tem as demandas que são muito diferentes, você imagina dentro do estado de São Paulo, como é no Brasil. As dificuldades e as demandas regionais são muito, muito grandes. Então, essa construção, essa previsão, ela vem elaborada tecnicamente pela Secretaria de Fazenda, pelo Poder Executivo, e as discussões existem, as audiências existem, exatamente para fazer as adequações necessárias. O que são as audiências? O que são as audiências? Para a gente explicar minuciosamente para quem está em casa. Tá. Qual é a importância delas? A principal finalidade da audiência pública é ouvir o que é que naquela cidade, naquela região, há de demandas que precisam constar da legislação. Eu tenho uma previsão orçamentária de que na região de Araraquara eu preciso construir 15 escolas estaduais. Aí você chega na elaboração, no projeto que vem, tem aquela previsão de ser feito isso e o orçamento. Aí você ouve as prefeituras, ouve as câmaras municipais e ouve os cidadãos que estão ali participando das audiências, porque elas são públicas exatamente por conta disso. Elas se realizam em locais públicos e as pessoas participam e têm palavra para poder dizer. E quem participa são populares? Sim, sim. Vereadores das câmaras municipais, em geral, elas são realizadas em uma cidade que abrange outras tantas. Não dá para fazer nos 645 municípios, 645 audiências públicas. Então você faz a Comissão de Finanças geralmente estabelece um cronograma em que você tem representação em todas as regiões administrativas e todas as regiões territoriais do Estado, mas é fisicamente impossível estar em todas elas, então você abrange algumas. Então, os vereadores da cidade e das cidades conjuntas participam. Os cidadãos das cidades podem participar. Cidadãos, organizações não governamentais, entidades filantrópicas, todos participam e dizem o que realmente precisa ali. É uma
diria que uma prestação de contas invertida. Eu não estou explicando o que eu fiz, eu estou demandando o que eu preciso. Quero saber qual é a demanda. E O que a cidade está precisando que eu faça? A Comissão de Finanças faz essa pergunta. O que é que a gente pode melhorar nesse projeto? Por isso que a audiência é realizada. E aí, para poder dizer, por isso que é a importância da população participar, dizer, porque isso gera resultado, isso gera modificação na lei. Você vê que, em geral, uma emenda, um projeto orçamentário, a gente pode falar sobre tramitação na Assembleia, mas é um projeto que recebe em torno de 12 mil emendas. E recebe, depois da realização das audiências, as emendas da própria comissão, para fazer exatamente esses ajustes, para poder fazer essas adequações. Então, você diz o que tem de realidade naquela região, e isso é transferido para o texto. E aí, a hora que os deputados vão para o plenário para discutir e votar, essas alterações são incorporadas no texto. E é isso que gera o orçamento aprovado pela Assembleia, que vai para o Executivo para ser efetivamente executado no ano seguinte. Ô Charles, então essas demandas da população, elas vão de fato para o texto final, ou elas são encaminhadas para os tomadores de decisão e a partir daí a gente tem exatamente qual é a fatia da pizza, maior, menor, para onde vai. E aí eu já te emendo a pergunta, qualquer pessoa, para ficar bem claro aqui, qualquer pessoa pode participar de uma audiência pública? Como é que funciona também a questão da divulgação dessa audiência? Isso varia de acordo com as cidades? É diferente com relação aos estados e até em âmbito federal? Não, como é muito bem explicado pelo Marcos, né, as audiências elas são fundamentais para esse momento de fatiar a pizza, de fato. Nós vamos reunir aqui quem é que está precisando, quais são as demandas e nós vamos dividir. As audiências públicas, elas são realmente esses espaços de debate, de ouvir, o momento da construção mesmo do orçamento, que aí a gente foge só da parte técnica, né, e ouve a população de fato. Então, ali vão estar presentes as lideranças, a gente sabe que realmente é difícil a população estar presente nesses locais. Muitas vezes o horário, ele não é compatível com o horário de trabalho da população, ou o deslocamento físico até os locais que estão sendo realizadas as audiências, ele é dificultoso, mas a gente tem que pensar muito nesse momento como um local para as lideranças, a liderança do bairro, a liderança sindical, de associações, que vai ali pleitear, mostrar para os legisladores e para o Poder Executivo que tem uma demanda diferenciada, mostrar para os seus representantes, né, parlamentares, de que, olha, a minha cidade, ela sofreu muito com chuvas, por exemplo, no último ano. A gente precisa de uma demanda aqui diferenciada, mais recursos para a defesa civil. Então, é esse momento de construção, de fato. Todos podem participar, as audiências são públicas, né, como o próprio nome já diz, é um local aberto para a população, é o momento da população ser ouvida. E funciona assim, viu? A organização civil, quando ela é organizada, ela consegue bons resultados. Então, se a gente tem uma demanda específica, num setor específico do Estado, numa região específica que consegue se organizar, consegue ir propor de uma forma organizada, de repente levando abaixo-assinado, ou até mesmo conseguindo levar uma população ali para acompanhar, para fazer uma certa pressão também, né? Tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo, ela consegue bons resultados. Foi citado até um caso aqui de Araraquara, teve recentemente algo parecido. Aqui em Araraquara existe o campus da Unesp, né, que estava há muito tempo sem um restaurante universitário, tinha sido fechado. Houve em algumas audiências públicas passadas uma certa mobilização dos estudantes, da comunidade acadêmica nessas audiências, levando a demanda, e ela foi atendida. Hoje o restaurante universitário voltou a funcionar, ou seja, foi destinado recurso para essa finalidade, graças a essa movimentação, mostrar para os nossos governantes a demanda que foi atendida. Então é fundamental para a construção, para a finalização desse processo de orçamentação, essa participação popular. Esse exemplo é ótimo, né? Porque muitas vezes a população não se organiza ou não se movimenta porque já tem aquele sentimento de, poxa, não vai dar em nada.
Ou com quem que eu falo, o que que eu faço, né? Fica aquela sensação de descontentamento e principalmente de descrença também no poder público, né? A audiência pública, ela acontece em que momento? Lá no início da PPA ou depois, na segunda etapa, quando a gente já tem mais ou menos ali direcionado o que precisa, ou sempre? Em ambos? Em geral, ela acontece para a conclusão do ciclo orçamentário, que é para a lei orçamentária anual, para a LOA, para a última, aonde eu defino valores. Porque no PPA eu não estou falando de valores orçamentários, eu estou falando de planos, projetos, metas, como alcançar resultados ao longo de 4 anos. Lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu estou definindo como eu vou estruturar a efetivação naquele ano das metas que foram previstas lá no quadriênio. Quando eu chego no final do ano e eu vou falar para lei orçamentária, eu vou dizer, eu tenho 500, como é que eu divido esses 500? E aí é que entra... E aí que entram as audiências, porque é aí que efetivamente, olha, a Santa Casa do município precisa de dinheiro para pagar seus funcionários, precisa de uma ambulância, precisa de uma reforma. A gente estava prevendo 15% desse valor, mas a Dona Maria participou de uma audiência pública e a gente ficou sabendo, por exemplo, que a demanda está maior. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho? Exatamente. Que vai precisar alterar esse valor, é por aí? Exato, porque você tem coisas que são previstas à letra fria da lei, mas tem coisas que acontecem no meio do caminho. Por exemplo, como ele relatou, a questão de chuvas. Restaurante. Chuva, por exemplo, não faz muito tempo, aconteceu aquela tragédia em São Sebastião. Sim. Então eu preciso repensar uma distribuição orçamentária para ajudar mais aquela região, aquelas pessoas, aquelas comunidades que foram afetadas e como? O que eles precisam? Precisam só que eu repasse dinheiro para a prefeitura ou precisam que seja investido em políticas públicas de habitação, de saneamento, de transporte, de saúde, de atendimento médico? Então, esses acontecimentos que tem fazem com que a mudança aconteça dentro do projeto. E por que é feito só nessa ponta do ciclo orçamentário? Porque é onde realmente estou falando de dinheiro, estou falando de valores orçamentários. O Estado tem um valor previsto para gastar com saúde. Não é suficiente. Eu preciso repartir. Essa fatia que eu cortei da pizza não vai dar. Ou eu vou ter que cortar um pedacinho da pizza do lado, ou vou ter que fazer dois pedaços virarem 4. Ou eu vou ter que dividir uma fatia para 4, eu vou ter que repensar a forma como eu corto. Sim. Ô Charles, e quando isso acontece? Aconteceu uma emergência, algo que não estava esperado, e aí eu vou precisar mexer no orçamento. Como é que isso acontece? É fácil de fazer? Não é difícil? Ou é difícil? Como é que funciona a manobra em casos assim? Nós temos aí 2 situações, né? Primeiro, se esse acontecimento, essa novidade, ela acontece antes da aprovação da legislação, né? Antes da lei orçamentária ser aprovada, ela pode ocorrer ali na forma de uma emenda. Então, está na fase da discussão, está na fase das audiências, pode-se fazer uma emenda ali no projeto para já contemplar essa mudança, essa eventualidade. Mas é isso, a gente planeja, né, na vida da gente, no setor público não é diferente, a gente planeja no médio prazo e as coisas mudam. Acontecem excepcionalidades e no poder público isso acontece corriqueiramente. Então temos a lei aprovada, passaram 2 meses, houve um imprevisto, a gente tem que destinar recurso para uma certa área ou para uma certa região. Aí nós fazemos um projeto de alteração da lei orçamentária. A lei orçamentária ela pode ser alterada ao longo do ano, exatamente por conta dessas excepcionalidades. O Marcos até pode explicar melhor o processo legislativo disso, mas durante todo o ano a gente pode ir revendo, né, o nosso orçamento, aprimorando, claro, dentro de certos limites, né, que foram estabelecidos, mas a gente tem o poder público tem essa margem para ir revisando o seu orçamento e atendendo às demandas da população. Marcos, como é que funciona, portanto, então, esse processo, principalmente numa emergência? Você citou muito bem, lembrada, a tragédia de São Sebastião. Aconteceu uma tragédia, eu preciso destinar recursos para essa população. Eu consigo fazer isso de uma forma rápida? Consegue.
Consegue porque você, poder público, você executivo, já na aprovação da lei você prevê problemas. Não é muito diferente. Tem uma margem ali que fica... uma margem de erro. Entendi. A margem de contingenciamento. Tem o valor, reserva de contingência. É como se fosse a nossa poupança? É o que eu ia falar. Exatamente como acontece com cada um de nós. A gente sempre tem algo planejado para o caso de uma emergência. Então, você tem para onde correr. Existem situações em que você precisa mexer, digamos, radicalmente numa lei que já foi aprovada, e aí eu preciso de um outro projeto para poder alterar. Mas, mesmo em condições normais, temperatura e pressão, já é previsto que algo pode ser modificado. Então, quando é aprovado o texto, embora eu tenha lá um valor estabelecido para aquele produto, para aquela execução, para aquela finalidade, o governo tem uma margem considerável de que a própria legislação, não só a lei orçamentária, mas outras leis que tratam do ciclo orçamentário, por isso que elas são todas enroladas e juntas uma na outra, interligadas entre si, prevêem essa possibilidade. Então, eu tenho uma reserva de contingência. Eu posso tirar dali e colocar para qualquer lugar que eu precise. É um fundo de proteção que eu posso passar para qualquer lugar. Puxa, aconteceu uma tragédia, eu preciso encaminhar recursos para a Defesa Civil de São Sebastião. Eu tenho de onde tirar sem comprometer o orçamento já previsto para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para o meio ambiente, enfim, para todas as outras áreas. Eu tenho uma reserva técnica que está ali. A gente sempre tem que levar em consideração uma coisa. O Estado, ele não é uma empresa, então ele não trabalha para ter lucro. Ele trabalha para gastar tudo aquilo que ele vai ganhar. Tudo que ele vai recolher de imposto tem que ser destinado para as áreas sociais, para os investimentos públicos, para a infraestrutura do Estado. Mas eu tenho uma grande reserva que fica exatamente para essas emergências. E essa reserva também é discutida nesse momento de elaboração do orçamento? Não responde agora não, daqui a pouquinho. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais entrevista e mais informação. Até já. Voltamos para um segundo bloco de informação e entrevista. Hoje a gente está falando de orçamento público. Estou recebendo o Marcos e também o Charles para falar sobre esse assunto. O último bloco, Marcos, eu encerrei te fazendo uma pergunta. Se aquele fundo que pode ser também visto como uma espécie de poupança no orçamento público, essa quantia, ela também é definida lá no início das discussões, quando o orçamento está sendo planejado, o PPA? A LOA. A LOA. A LOA, a Lei Orçamentária Anual. Eu falei no começo que a gente tem uma sopa de letrinha chata, né? É difícil. Então, quando a gente está falando de dinheiro, de recursos, a gente está sempre falando de Lei Orçamentária Anual, LOA. Certo. O PPA e a LDO não trazem recursos monetários como regra. Você tem menções, inclusive na diretrizes principalmente, como que eu vou estruturar, porque eu tenho uma previsão. Olha, esse próximo orçamento vai ter mais dinheiro, vou ter menos dinheiro, vou arrecadar mais, vou arrecadar menos, né? Mas ele não traz recursos orçamentários. O dinheiro especificamente, né? Exatamente. Fica ali mais no campo das ideias. O extrato você só se retira quando você vai falar de orçamento, da Lei Orçamentária Anual. E isso vem do projeto original. O projeto original, que é um projeto monstro, em geral ele vem com suas 800 páginas. Você imagina, eu estou estruturando tudo que o Estado vai gastar. Então é tudo mesmo. Mesmo. Em todas as áreas, em todas as secretarias, em todas as empresas, em todas as áreas de abrangência, inclusive com essa reserva. Então essa reserva ela vem fixada inicialmente. A gente dos gabinetes, quando vai estruturar emendas para fazer as alterações, em geral a gente tira dali, porque é uma reserva, é um fundo. Então, assim, o Estado precisa ter 600 milhões de reais, vamos chutar o valor, de reserva, ele vai bem com 550. Então, esses 50 eu vou tirar e vou colocar ali. Então, existe essa mentalidade. Inclusive, eu acredito que, decorrente das audiências que são feitas,
muito dali você já faz uma redistribuição. Bom, se o Estado já previu que teria uma reserva para eventualmente executar tal política pública ou implementar tal ação, se eu já estou indicando que agora isto é um fato, esta região, este município precisa daquilo, eu já vou retirar dali. Eu já pego e já faço esse remanejamento. Ô Charles, e essa quantia normalmente é suficiente? Normalmente ela nem é completamente usada ou ela pode ser inclusive faltar? Me explica como é que funciona a administração dessa parte específica da pizza. Nós temos que pensar, né, o orçamento, se ele foi desenvolvido de uma forma eficiente. Os recursos, eles são limitados, os recursos públicos são limitados, a gente sabe disso. Em alguns municípios, a sobra orçamentária é maior, outros municípios faltam. Isso é decorrente do nosso pacto, né, federativo. Alguns estados são mais ricos, porque arrecadam mais, outros menos. Mas, enfim, fundamental é que se tem essa mentalidade desde o início, né, já no PPA, na primeira letrinha, para a gente ter um orçamento elaborado da forma eficiente. Se ele for bem pensado, integrado, esses recursos dessa sobra, dessa nossa poupança, né, eles podem ser suficientes. A gente teve o exemplo aí, tem aproximadamente 600 milhões aí de reserva emergencial. Se eu preciso reativar uma Santa Casa de uma prefeitura que passa por problemas financeiros, talvez ele seja suficiente. A gente consiga tirar uma parte e consiga atender rapidamente o município. Se, de repente, a gente identificou um problema na saúde ou na educação, mas no estudo mais a fundo, ele decorre de um problema estrutural, que envolve campanhas, que envolve investimento a médio e longo prazo, que envolve uma mudança de cultura ou de posicionamento das pessoas, ele não vai ser suficiente. Então, a gente precisa pensar nesse orçamento e estudá-lo muito bem antes, estudar a demanda da população, e aí, com certeza, a gente vai conseguir alocar de uma forma a resolver melhor esses problemas, essas dores da nossa população. Depois de tudo isso pensado, Charles, inclusive falando a respeito dessa reserva, que já é pensada, né, com uma antecedência, aconteceu uma emergência, eu vou precisar de um valor maior do que aquele. Nem sei se isso é possível, você me diz. Se já aconteceu, enfim, ou se pode acontecer. Mas é possível eu tirar, por exemplo, fazendo aqui um exemplo bem didático, tá? Falando um exemplo bem didático. Eu posso, por exemplo, tirar numa emergência, um recurso que seria da educação e botar na saúde. A gente teve, por exemplo, o que aconteceu na pandemia, em que a gente precisou de muitos recursos para lidar com aquela situação. Nesses casos, isso é possível? De que forma acontece essa manobra? Depois eu pergunto para o Marcos. Acontece rotineiramente, na verdade, principalmente onde o planejamento prévio não foi bem feito, mas também em decorrência, né, das eventualidades. Vamos usar o caso da pandemia de Covid. Aquele momento a gente teve uma crise de saúde pública muito profunda, onde a demanda aumentou demais e os recursos até então previstos não foram suficientes, não seriam de maneira alguma. Os municípios, os gestores sofreram muito com isso. E aí é possível, sim, a gente fazer emendas à lei do orçamento, né, com a mudança de recurso. Então, nós já falamos aqui que o mínimo que a gente utiliza no município na educação é 25% dessa pizza. E vamos supor que lá no orçamento a gente estava destinando 35%. Poxa, já podemos pegar esses 10% aqui e destinar para os hospitais para enfrentar o Covid, já que não está tendo aula, então o custo com a energia está menor, o custo com a merenda, com a alimentação dos estudantes, ele não está acontecendo, está sendo menor, o custo de zeladoria das salas de aulas não está acontecendo. Então, a gente percebe que aí esse recurso passa a sobrar aqui, então a gente pode pegar aqui da educação e destinar para a saúde, onde tem pessoas na fila, precisando de leitos, etc. E também até de outras formas, eventualmente aí no orçamento, seguindo o trâmite normal, sem uma pandemia, sem nada desse tipo, desenvolvemos, pensamos, o prefeito assumiu e quer potencializar
o desenvolvimento cultural de um município. Estou no município que nunca se investiu tanto em cultura, nunca trouxe grandes artistas, nem investiu no museu local, e eu quero mudar isso. Quero que a minha população tenha acesso a mais cultura. Então, destinei um orçamento muito maior do que, eventualmente, vem acontecendo nos últimos anos. E aí, surgiu uma eventualidade. Abrir um condomínio novo na cidade, e é num bairro que não está com estrutura, não foi bem planejado, preciso abrir ruas, melhorar a infraestrutura, construir um posto de saúde, por exemplo, e aí essa demanda é mais urgente, é mais necessária. O que o gestor vai fazer? Vai se reunir com a sua equipe e falar, olha, as políticas de promoção da cultura vão ficar para o próximo ano. Vamos pegar esse recurso que inicialmente a gente tinha pensado para investir na cultura, vamos destinar aqui para a saúde, para a gente construir aquele posto de saúde, fazer a manutenção desse posto de saúde. Então, isso é normal. E isso vai com outros projetos de lei que alteram a lei orçamentária anual. E esse trâmite costuma ser rápido, a depender da urgência da situação, Marcos? Em geral, os projetos executivos tramitam de uma forma mais rápida, porque eles já vêm com solicitação de trâmite de urgência, eles passam rápido nas comissões, eles ficam prontos para votação antes, mas depende muito do contexto como geral. Vamos voltar ao período da pandemia. Veio um projeto emergencial falando sobre isso. O projeto foi votado super rápido, porque afinal de contas estávamos passando por uma situação, não tinha lógica ser uma coisa que fosse diferente. O problema é quando engloba outras coisas ali dentro. Então veio um projeto que tratou da questão orçamentária, mas também veio uma revisão administrativa. Opa, então será que eu preciso falar disso nesse mesmo projeto? Então assim, às vezes o trâmite legislativo ele enrosca porque vem algo que não deveria estar ali. Mas se acontecer uma coisa específica que vem, sim, com certeza é aprovado muito rápido. Até porque os olhos da população estarão todos voltados para essa situação em específico, e aí tem a imprensa também. E a demanda, uma coisa, né, que está acontecendo. Volto a falar da questão de São Sebastião. Sim. Uma emergência, as pessoas estavam literalmente morrendo ali por conta daquilo. O dinheiro precisava chegar rápido. Precisava chegar rápido. Então, como que eu faço para isso acontecer de uma forma rápida? Eu tenho outros institutos ou outros níveis de fiscalização orçamentária que dão uma permissão para que aquilo aconteça, os tribunais de contas, por exemplo, que olha, a gente sabe que vocês têm que seguir nesta cartilha, mas nessa situação eu vou compreender, então vamos arrumar essas situações. Então dá para você fazer. E aí vem o projeto e a Assembleia, com consciência que tem da necessidade e da importância de fazer isso, também libera com mais celeridade, seguindo o trâmite legislativo, que lógico está previsto, mas consegue fazer. A gente está falando de orçamento público, ou seja, todo mundo pode saber quais são as quantias destinadas a cada área do mais município. Mais do que pode, deve, é nosso, né? Do município, do estado, em esfera nacional também. Como é que as pessoas podem ter acesso a esses dados? Como é que elas fazem para checar? E aí, primeiro essa pergunta, e depois eu já quero emendar falando a respeito de prestação de contas. Como é que a gente sabe que esse recurso está sendo utilizado realmente para as demandas em específico? Processo legislativo primeiro? Processo Isso. legislativo, o projeto ele é publicado, então todas as pessoas têm conhecimento de o que veio. Tá? Uma vez apresentado, está na nossa página da Assembleia, que você consegue acompanhar. O problema é ter um mínimo de curiosidade de desvendar 800 páginas, mas né, na talvez primeira isso já dificulte conta. um pouco. Logo lá no artigo 1º, fica orçada a despesa, fica fixada a receita em tantos bilhões de reais. Então já tem ali. E depois disso, discutido, aprovado, transformada na lei orçamentária, ou seja, com a transformação do projeto na lei, existe uma obrigatoriedade da transparência, da fiscalização, da prestação dessas contas. Do ponto de vista do orçamento, existe o portal da transparência, em que as pessoas conseguem acompanhar, e existe, pelo menos o portal da transparência, ele é bom nesse aspecto, porque existem camadas de conhecimento. Eu, cidadão comum, que não sou economista,
E se eu entrar e pegar o plano, o detalhamento da execução orçamentária, eu não vou entender nada do que está acontecendo. Porque a gente está falando de receita planejada, executada, não estou lembrando o outro nome agora não, que tem. E com termos normalmente difíceis para um leigo, né? Em economês, não dá. Eu trabalhava num gabinete que tinha um economista que trabalhava junto com a gente, e ele falava, para a gente isso é difícil, porque entra em detalhes, e você tem realmente uma possibilidade ali de encontrar qual foi o valor unitário de cada lápis comprado naquele universo dos lápis comprados para as escolas da rede estadual. Você consegue chegar naquilo, mas para isso você tem que saber aonde que você está procurando. Tem que fuçar muito. Tem que fuçar muito e saber onde está procurando. Mas para quem quer ter um controle básico de saber, viu, o dinheiro da educação está indo para a educação, como está indo para a educação? Tem como você acompanhar os meses, os duodécimos de cada um dos meses, quanto foi empenhado, quanto foi executado. Você consegue fazer no portal da transparência. E Charles, e para isso também tem os órgãos responsáveis por fiscalizar esse orçamento? Tem sim, tem todo o sistema de controle interno. Mas antes, até complementando o que o Marcos disse, né, nós temos o princípio da publicidade, né, no serviço público. O serviço público tem que dar publicidade. E aí tem que ser colocada em discussão, e cada vez mais, a qualidade dessa informação. A população leiga, que não tem tempo de estudar, de se dedicar, realmente não entende. Então, o que também é fundamental? Os nossos representantes, as câmaras de vereadores, a Assembleia Legislativa, produzir relatórios, produzir informação acessível à população. Olha, população, essa política que foi previsto, esse gasto já foi executado tanto, tanto e tanto. E, além do mais, os parlamentares, eles podem, né, protocolar pedidos de informação para o Executivo. Então, se alguém, um cidadão está nos ouvindo lá, eu queria saber quanto custou a manutenção daquela escola estadual ali na minha cidade. Ele pode entrar em contato com o seu parlamentar, com o seu deputado, fazer essa solicitação, que ele faz essa demanda para o governador, para a secretaria em questão, que vai responder. Então, é fundamental essas instituições que estão ligadas aí ao processo também ajudarem a população disseminando informação de qualidade. O Charles estava falando muito a respeito... E temos também, né... Diga, pode concluir, por favor. Temos também, complementando, os órgãos de controle. Existe o sistema de controle interno e controle externo. O que nós chamamos de controle interno, né? É um núcleo ali dentro do Poder Executivo que é responsável por analisar se o orçamento está sendo devidamente executado, se os recursos estão sendo empregados da forma que foi previsto, que foi aprovado, para fazer uma prevenção ali interna. Ele detectou que uma licitação está sendo mal feita, ou o recurso está acima do que está previsto no orçamento, ele vai chegar para o chefe do executivo, né, para o governador, para o prefeito ou secretário e falar, olha, esse recurso aqui está fora do que foi aprovado pelo legislativo. Temos que rever isso aqui, temos que corrigir. Então, existe esse controle interno que é para se resolver ali no próprio âmbito do poder. E existe o controle externo, que é o Ministério Público, os tribunais de contas, que existem os tribunais de contas de cada estado, também o Tribunal de Contas da União, né, que é responsável por fiscalizar o poder executivo da União, governo federal. E para que esses órgãos existem? Para balancear aí, para garantir que os recursos estão sendo utilizados da forma que foi aprovado em lei, os recursos da população, os impostos da população estão sendo bem alocados conforme todo o processo legislativo. E aí ele fiscaliza corriqueiramente, analisa sempre contratos, licitações, políticas em si, além de uma análise anual de todas as contas, né, da prefeitura, do governo do estado ou do governo federal, garantindo aí que de fato, o que foi planejado, o que foi aprovado pelo legislativo, seja executado ali para dar o retorno para a população. Agora, como é que funciona, Marcos? Difícil essa pergunta, você resumir isso, eu imagino, mas tenta
de uma forma didática, fazer a gente entender como é que é feito esse pente fino. E, uma vez constatada uma irregularidade, algo que não bateu ali no orçamento, o que acontece? De uma forma muito resumida, e aí quem faz esse pente fino mesmo é o Tribunal de Contas do Estado. Eles existem, dentro do Tribunal de Contas, existem os seus setores técnicos que fazem a análise minuciosa, com lupa, das contas de todas as prefeituras, com exceção da capital, que tem seu Tribunal de Contas próprio, e do Estado, e das empresas do Estado, e das secretarias, e de tudo que a gente tem. Como você falou agora há pouco, a gente está falando de recursos públicos, a gente tem que ter essa transparência. As irregularidades, elas existem em muitas camadas de problemática. Existem irregularidades que são sanáveis. Houve um erro técnico, houve uma divergência, houve uma pequena irregularidade que pode ser suprida. E existem crimes praticados. Então, a gente está falando de um universo muito grande. Lógico, se a gente está falando de uma irregularidade, às vezes, e é uma coisa habitual, inclusive aqui na Assembleia a gente tem todo ano, as contas do Executivo do ano que passou são aprovadas pela Assembleia. Tem que ser aprovadas pela Assembleia. Às vezes elas vêm com uma ressalva. Olha, precisa prestar atenção que tal política pública não foi atendida em sua integralidade. O recurso que foi destinado não foi empregado nesta finalidade, mas em outra. São ressalvas que passam, porque não são males maiores. Agora, é diferente de um desvio de finalidade, de um desvio de recursos. Né? A gente trabalha muito com uma preocupação com a transparência, como ele estava falando. Mas né? é fácil identificar, por exemplo, se aconteceu um desvio de recursos? Para nós, leigos, é difícil, porque como ele falou, existe uma dificuldade muito grande de você compreender o que está acontecendo. Falta muita transparência em muita coisa. A mensagem não chega para todo mundo, né? Não, e quando chega, às vezes ela chega distorcida ou ela vem irregularizada. Ela é complicado de você conseguir identificar isso. Mas para isso que nós temos Ministério Público de Contas, as auditorias dentro do Tribunal de Contas, que conseguem identificar, falar, olha, aqui nós pegamos as contas desta prefeitura e o valor que era destinado para pagamento de professores foi usado para pagar aposentadorias. Isso está dentro da lei ou isso está errado? Se isso está errado, quem foi o responsável? E aí eu consigo identificar que houve um erro, ou que houve uma falha, ou que houve um crime. E aí ir atrás dos responsáveis. Por exemplo, nós estamos passando agora, aqui neste momento de ciclo orçamentário aqui na Assembleia, um período em que as emendas impositivas dos deputados estão voltando para a Assembleia quando encontraram algum erro. Então, nota de rodapé. Toda a lei orçamentária, os deputados estaduais têm direito a um valor específico que a lei prevê, estou falando porque é transparência, porque é tudo transparente, que eles têm direito a distribuir e destinar para as suas finalidades. É dinheiro para ir para a Santa Casa, para comprar um automóvel, para fazer uma reforma, para pavimentar uma rua numa cidade, certo? Essas emendas são encaminhadas para o Executivo e elas são analisadas. Se elas têm um impedimento técnico, faltou uma documentação, esse objeto não é responsável dessa secretaria, elas voltam. Tudo isso só acontece porque tem publicação em Diário Oficial. Nesses próximos dias deve acontecer uma publicação no Diário de todas as emendas que tiveram um problema. Então esse saldo, que não é do deputado, mas é de responsabilidade do deputado, volta para os gabinetes para que essas emendas possam ser redestinadas. Então quando se fala, eu achei importante falar isso, porque quando se fala em emenda orçamentária, tem muita gente que fala que é dinheiro para o bolso do deputado. Fica essa mística de que deputado ganha isso. Não, é dinheiro que é do Estado, mas que é destinado porque os deputados, digamos que, como representantes daquelas regiões, fazem os seus papéis de pequenas audiências públicas do orçamento. Olha, no município X eu preciso de tal demanda, a Santa Casa de não sei aonde precisa de tal recurso. Então, é para isso que tem essa finalidade, é para você conseguir alcançar esse objetivo. Então, eu concordo que se a gente tivesse mais transparência, o negócio ficava muito mais fácil de todo mundo saber e poder cobrar. Charles, para a gente arrematar aqui o nosso papo, o orçamento, ele é discutido todos os anos.
a gente falou muito a respeito de uma discussão para 4 anos, né? De 2024 a 2027. Mas o orçamento, ele é discutido todos os anos, é isso? O orçamento propriamente dito, sim, né? Que é a lei orçamentária anual. Todo ano nós vamos ter discussão do orçamento. Nós vamos ter as audiências, nós vamos ter o momento de elaboração. E aí é fundamental, né? A gente trazer uma discussão que é como é feito esse orçamento. A gente tem um potencial muito grande aí na nossa gestão pública de que é utilizar os nossos recursos com eficiência, né? E muitas vezes ainda a realidade do nosso país, principalmente nos municípios menores, que o orçamento ele é feito para cumprir a lei, porque a Constituição obriga eu criar uma lei que o Legislativo autorize onde eu vou gastar. Então, às vezes, ele é muitas vezes um Ctrl-C, Ctrl-V do ano passado, com algumas mudanças, uma melhoria ou outra, mas os nossos gestores, o Poder Executivo, ele deve pensar no orçamento, na orçamentação, como um instrumento gerencial, né? Ou seja, como uma lei que vai potencializar ali a utilização dos seus recursos. Então, como o modelo brasileiro é o orçamento-programa, a gente monta o nosso orçamento pensando em programas que vão ser executados ao longo da gestão, é fundamental que a prefeitura, o governo do estado, por ter uma estrutura maior, já possui isso, mas principalmente os municípios, que tenham ali na sua estrutura administrativa um núcleo de planejamento, composto por servidores, por pessoas técnicas, que consigam ter uma dimensão das necessidades de todas as secretarias, das compras que as secretarias precisam para fazer, para a gente já prever uma compra unificada, gerando aí economia, obras que podem ser contratadas em conjunto, barateando o valor do serviço. Então, precisa-se ter esse núcleo de planejamento, que vai sentar com a Secretaria de Administração, com a Secretaria de Obras, de Educação, que vai sentar com as associações, com o terceiro setor, com a Santa Casa, com a população, nesse momento de elaboração. Elaborar algo que de fato, olha, eu tenho esse recurso estimado, eu vou fixar nessa e nessa área, de uma forma bastante eficiente, eficaz, para aí sim a gente de fato ter o respeito, né, com o recurso da população e entregar esses recursos da melhor forma possível, com bastante seriedade e bastante tecnicidade também, claro, ouvindo as demandas, ouvindo os representantes. Então, a gente pensar no orçamento público como modelo gerencial, como instrumento para melhorar o gasto público em si. Ou seja, não é um dinheiro que é utilizado apenas para pagar as contas básicas, né? Se a gente for fazer uma comparação com a nossa vida, aluguel, alimentação e tudo mais. Precisa haver um espaço também e uma consciência de que o recurso, ele está aí para melhorar também a vida das pessoas. Acho que essa é a mensagem final. Sim. A gente enquanto cidadão sempre fala sobre onde meu dinheiro está indo. Eu pago imposto, para onde ele está indo? E a estrada, e a saúde, e a educação, lógico, tem aquelas que chamam mais atenção. Em geral, né, saúde, educação e transporte são coisas que chamam mais atenção. Mas é para isso, a gente tem que pensar no Estado que abranja todas essas áreas, né? Então, preciso de educação, preciso de saúde, mas também preciso de cultura. Também preciso de melhoria? Também preciso de melhoria, também preciso de preservação do meio ambiente, também preciso de investimentos em outras áreas. Então tem essa necessidade de que isso tem, por isso a importância da discussão, né? Preciso inclusive de lazer, né? Precisamos disso, né? É isso. Tem aquele meme clássico que fala que nós somos plantinhas com necessidades mais aprimoradas. A gente não precisa só de sol e água, a gente precisa de um pouco mais de coisas, né? E eu acho que uma coisa só, se você me permite, só um momentinho para explicar a questão das emendas, das audiências públicas do orçamento, por que é que elas estão acontecendo agora? Porque, em geral, elas acontecem no segundo semestre, começam em agosto, mas este é um ano de eleições. Então, nos anos de eleição,
o período eleitoral não permite que os gestores públicos participem de audiências públicas e aproveitem como promoção. Por isso que elas são antecipadas. Então, especificamente neste ano, nós nem votamos, nem recebemos ainda a lei de diretrizes, mas já estamos discutindo com audiências públicas a lei orçamentária que vem lá em setembro. Justamente para que esse ambiente não seja usado para fazer campanha, por exemplo. Sim, e ele é tão importante que ele tem que ser realizado independente de período eleitoral. Então, sim, precisamos fazer, vamos antecipar o calendário, mas vamos fazer porque isso é imprescindível para que quando vier o projeto lá no final de setembro, já tenha essas demandas trazidas e conhecidas para que a comissão possa discutir. Uau, hein? Que papo, que aula. Obrigada, Charles. Obrigada, Marcos. Anotei tudo. Fui uma boa aluna hoje. Com certeza. Para mim foi um bate-papo muito enriquecedor e eu espero que tenha sido também para você que ficou com a gente até aqui. O Alesp em Pauta de hoje termina por aqui e eu te encontro em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.